Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro-texto Moisés no Sensweig, curso de Física Básica, volume 3, Eletromagnetismo. Vamos resolver a questão 1 do capítulo 2. Esse capítulo trata sobre a lei de Coulomb. Então vou ler o enunciado e em seguida resolver o problema. Então diz o seguinte aqui na questão de número 1, deste referido capítulo. Mostre que a razão da atração eletrostática para a atração gravitacional entre um elétron e um próton é independente da distância entre eles e calcule essa razão. Então são duas etapas aí para resolver esse problema, Então vamos lá. Então tá aqui. Então diz o seguinte, Então, questão 1 do capítulo 2. Então imagine que você tem o próton e o elétron, Então peguei basicamente o exemplo, o átomo de hidrogênio, que está exatamente nessas condições. Então o próton tem massa P, e carga E, e o elétron aqui, tem uma carga menos E e massa E. Massa do elétron, massa do próton e a carga elementar, tá? A R é a distância que separa o próton que está no núcleo do elétron que se encontra na eletrosfera. Então essas forças, a força elétrica ela é dada por menos, atrativa, K a constante eletrostática, o produto das cargas que dá E quadrado, dividido pela distância ao quadrado, na direção radial, ou seja, na direção para fora aqui, exatamente na linha que une o próton e o elétron. R chapéu está para fora. Como é menos R chapéu, então é uma força atrativa, puxando o elétron para o centro do átomo. Já a força elétrica, lembra que tem duas naturezas, positiva e negativa. Nesse caso aqui ela é negativa. Já a força gravitacional é sempre atrativa. Então é menos a constante gravitacional, o produto das massas do elétron e do próton, pela mesma distância ao quadrado, na direção radial. Então se você calcular a razão da força elétrica pela força gravitacional, você pode mostrar que esses raios aqui são as mesmas distâncias, Você cancela aí aqui e aqui, a divisão vai dar 1 e fica esse numerador dividido por esse valor, Então perceba que esse resultado, o módulo da força elétrica pela força gravitacional independe da distância. Ele é basicamente um valor constante, um valor que não depende da distância, depende só de constante, a constante eletrostática, a carga elementar, a constante gravitacional e o produto das massas do próton e do elétron. Então, essa primeira etapa já foi concluída, o resultado independe da distância. Com esses dados aqui para K, E, G, massa do elétron e massa do próton, todos no SI, no Sistema Internacional, você pode substituir aqui, multiplicar, calcula a potência, divide, etc. Você vai simplificar e vai encontrar que essa razão, após substituir todos esses dados, esses 5 valores aí, você vai encontrar que a razão entre a força elétrica e a força gravitacional é de aproximadamente 2,3 vezes 10 a 39 potência, 2,3 vezes 10 elevado a 39. Então significa dizer que a força elétrica é quase da ordem de 10 elevado a 40, 10 elevado a 40 vezes maior que a força gravitacional. Então quando você faz um estudo com átomo de hidrogênio, por exemplo, você diz que a força gravitacional é muito pequena, é desprezível comparável à força elétrica. Então, quando você vai fazer a análise do átomo de hidrogênio, você despreza a força gravitacional justamente por isso, porque ela é da ordem de 10 elevado a 40 vezes menor que a força elétrica. Então, a força elétrica é a mais dominante, ou a força coulombiana. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!